sejam bem-vindos ao Pode Crer, o podcast que está aqui para iluminar os nossos caminhos. Aqui nós vamos trocar ideias e compartilhar histórias. Ao longo dos episódios, vamos conversar sobre autoconhecimento, emoções, forças pessoais e perrengues na vida. Então vem com a gente para você se descobrir mais autêntico e encontrar um significado. Nosso episódio de hoje é um rolê mais filosófico. Eu sou a Gabriela Bellarmino. Eu sou a Anne Chagas. E nós estamos aqui com o Caio Caldeira, ex-estudante do colégio, graduado no curso de Filosofia e Teologia pela PUC, mestre e doutorando em Teologia. Oi, Caio, tudo bem? Olá, tudo bem? Certinho? Tudo certinho. Caio, a gente está com o intuito desse podcast ser sobre projeto de vida. Agora, no novo ensino médio, temos uma aula específica para isso no primeiro ano, que trabalha justamente o nosso futuro, quem nós somos, e é isso que a gente quer trabalhar com você. Então, assim, a gente já começar algo mais tranquilo. Qual a importância do nosso próprio conhecimento, sabe? Do nosso autoconhecimento. O que você pode dizer pra gente? Certo. Quando a gente fala em autoconhecimento, é principalmente saber quem nós somos, né? Qual o objetivo que a nossa vida tem. Muitas vezes na nossa vida a gente se perde porque a gente não sabe o propósito. Então, eu penso assim que quando fala qual o sentido da minha vida, é saber qual o propósito para o qual vem o mundo. Tanto para mim quanto para os outros, porque a nossa vida ela não é algo vivida só para a gente, mas a nossa vida ela está em conexão com todo o sistema, né, do mundo, das pessoas, da sociedade e, no meu caso, até de Deus. Caio, como foi para você descobrir tudo isso, sabe? Como que foi para você descobrir quem você é, de onde você veio, para onde você vai? Como foi para você descobrir qual é o sentido da sua vida? Conta um pouco pra gente. Então, quando eu era criança, eu sempre me perguntava o que eu queria ser. E sempre eu quis ser alguma coisa que colaborasse com a sociedade. Então, teve uma época que eu quis ser médico e outra época que eu quis ser padre. Teve a época que eu queria ser as duas coisas, né? Mas para medicina, acho que eu não tinha tanto talento, porque eu passava mal vendo sangue. Ainda hoje não posso ver muito sangue, né? E eu achava que ser padre se encaixaria melhor. E até um dia eu escutei uma frase de Blaise Pascal que fala que é melhor a gente considerar a aposta. Às vezes é melhor a gente apostar em alguma coisa e tentar, para que isso dê certo. Então eu fiz que nem Blaise Pascal, apostei em ser padre, né, e até agora está dando certo. Mas sempre, a gente nunca vai ter uma certeza absoluta. Isso vai dar certo no início, né? A gente vai confirmando, né, o chamado vocacional nosso ao longo da nossa existência. Sim. É lógico que nós vamos ter sinais. Então, a primeira coisa que eu vi para essa questão do projeto de vida foi assim, o que eu gosto? Porque não adianta você ter um chamado para uma coisa que você não gosta. Sim. Então, a igreja, a pregação, a assistência às pessoas, isso sempre foi algo que eu gostei de fazer. Então, acho que esse é o primeiro passo dentro do nosso descobrimento. Porque o processo do que você gosta está muito ligado ao que você quer e ao que você é. Isso pode ser transformado também ao longo do tempo, né? Então, você acha que pra gente começar a trilhar o nosso caminho, a gente tem que se descobrir primeiro, né? Tem que se conhecer. Você tem que descobrir o que você gosta. Não adianta você falar assim, olha, eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro, porque dá estabilidade, pode dar tudo isso. Mas se você faz o que você gosta, você vai ser bem-sucedido. Né? Ou pelo menos você tem mais condições disso acontecer. Agora, quando você faz algo obrigado, algo ou porque seus pais querem, né? Eu vou contar um relato. Um dia eu estava na porta de uma igreja, até contei isso numa homilia que eu fazia esses dias numa missa. Chegou um senhor para mim de 75 anos, aqui em Sertanópolis. Aí ele falou assim para mim, nunca desiste de ser padre. Eu falei assim, você está pensando que eu vou desistir? Por quê? Não, porque eu desisti. Eu desisti porque os meus pais não queriam que eu fosse. Eu falei, nossa, mas depois o senhor não tentou? Ele falou, não, depois eu me senti enfraquecido, não tinha mais ânimo, eu deixei passar aquele tempo. Ele falou assim, toda vez que eu olho o padre no altar, dói meu coração e eu me sinto frustrado. Ele falou assim, até amo minha véia, ele falou desse jeito, né? Meus filhos, eu tenho até bisnetos, eu gosto de todos eles, mas eu não me sinto realizado.
Então, eu acho que a primeira coisa, quando a gente vai escolher a nossa vocação, é fazer o que gosta e o que sente por intuição. A nossa intuição, ela acerta muitas vezes. Cada um aqui sabe para o qual já foi gestado, já foi formado. Às vezes é lógico, está um pouco obscuro. Por isso que a gente tem que apostar, que nem eu falei do Blaise Pascal. Porque entre apostar e não apostar, você pode sofrer com a frustração de uma pessoa que não apostou. Então, quando eu fui para o seminário, eu falei, não sei se isso vai dar certo, mas eu vou apostar, porque depois pode acontecer que eu me frustre, que eu não tenha tentado. Eu vou chegar lá com 70 anos e falar assim, nossa, eu não tentei. Ia se arrepender por não ter tentado. Isso. Caio, fala pra gente que assim, agora na nossa fase, a gente sofre com muitos problemas internos que são da nossa própria mente. Isso influencia muito no nosso futuro, né? Então, muitas vezes a gente deixa de fazer coisas por nós, que nem você comentou, do relato que você passou. Porque meus pais não gostam, porque sofreu uma pressão. E você teve essa dificuldade na sua adolescência? De como foi pra você, tipo, adolescente, passar por tudo isso, questão de aceitação, a sua autocobrança, porque a gente sofre muito com isso, sabe? Uma cobrança, às vezes, que a gente mesmo coloca em cima da gente. Então, a gente se cobra muito. E como que foi pra você passar, tipo, por todo esse processo até você chegar hoje aqui? Porque é muito difícil pra gente. Então, como alguém que já é mais experiente pode falar isso pra gente? Como foi? É sempre um processo que você entra em crise. Às vezes, quando eu era mais jovem, mais jovem, eu tenho 30 anos, né? Eu sou jovem ainda, né? Sim, jovem. Como diz a Sandy Júnior, muito jovem para ser velho, muito velho para ser jovem, né? Então, quando eu estava para entrar para o seminário, com uns 14, 16 anos, eu chorava, falei, será que é isso que quer? Deus quer de mim? Será que é isso que eu quero? Será que isso vai dar certo? Será que eu não vou perder minha juventude dentro do seminário? Não vou passear, não vou ir para a faculdade, né? E assim, uma coisa que me ajudou muito foi a questão da oração, né? Essa foi a minha forma, né? Rezando, pedindo a Deus. Também, uma coisa que me ajudou a fazer a escolha nesse momento de enfrentar é conversar com outras pessoas que passaram por esse caminho, né? Então, se eu quero ser médico, eu vou conversar com o médico. Como que foi o seu caminho? Porque isso vai apaziguando e eu vou confrontando as minhas expectativas com a vida real de quem já vive aquilo que eu espero. Então, eu conversava com os padres. Eu falei, mas como que é a vida de padre, né? Como que é o cotidiano? Então, eu fui no seminário, eu passei uma semana num seminário lá em Brusque, em Santa Catarina, para ver como que era a dinâmica do seminário, para ver como era a rotina, o dia a dia, sem máscara, sabe? Ver como aquilo é. Então, eu acho que quando a gente está diante das incertezas, a gente tem que procurar ver outras realidades, né? Ver como que essas, tipo, a profissão, ou aquilo que eu sinto como intuição, como que é. Eu acho que isso ajuda muito dentro de nós. Por isso que tem, dentro da faculdade, hoje você entrar na faculdade, tem estágio. Então, estágio é um pouco isso, né? E outra coisa, não ter medo, por exemplo, eu entrei na faculdade, eu não estou dando certo, já sai. Não tenha medo de quando você fez a opção que você vê que não está certa, insistir no erro. Não. Se você não vê que não é a sua vocação, sai. Para você não perder tempo, não perder o sentido da tua vida. Porque a vida passa. E se a gente não aproveitar as oportunidades que a gente está tendo para crescer, isso é fundamental. Sim. E o que te levou a querer fazer as faculdades que você fez? Olha, as faculdades que eu fiz foi por causa do seminário. Porque quando eu entrei para o seminário, eu achei que não precisava fazer faculdade, né? Falei, nem vou ter que fazer vestibular. Mas é diferente a história agora, né? Quando você entra no seminário, você tem que fazer 2 faculdades ao mínimo, que é a faculdade de licenciatura em filosofia, e depois você faz a graduação em teologia, em bacharelado em teologia. E eu pensava que não tinha que fazer isso. Aí quando eu entrei, aí eu tive que passar pelo processo vestibular. E quando eu fui fazer vestibular, e quando eu fui entrar para o seminário, minha mãe falou assim, faz vestibular. Aí eu fiz vestibular na UEL, fiz vestibular na UEMP, tinha passado. Eu tinha feito, inclusive, filosofia, que eu gostava já de filosofia, gostava de letras, gostava de literatura, então eu fiz vestibular disso, né? Fiz de medicina também. De medicina eu não passei, né? De medicina exigiria mais... Exige um pouquinho mais. Então, eu tive que fazer essa formação básica.
mas que o próprio seminário exigia. E depois eu fiz outras formações complementares, né? Quando você estava no processo de fazer o vestibular, você sentiu... Como você se sentiu no processo do vestibular? Eu acho que a gente sempre vai se sentir um pouco incapaz. Né? Será que eu vou conseguir? E se eu passar? Se eu não passar, o que os outros vão falar? Que é burro, que não consegue, né? Acho que todo mundo fica com essa carga, né? Então tem um pouco essa carga também no meio religioso. Tinha-se isso, né? Então, mas é sempre saber que você vai ter que passar pelo processo. Às vezes a gente só visa o fim, mas o processo é importante. Você olhar para trás e falar, nossa, eu consegui. É que nem agora eu estou fazendo doutorado. Quando eu fui fazer doutorado, tinha apenas uma bolsa da CAPES, que é um órgão que financia o seu doutorado. Eu falei assim, eu não vou passar, mas eu peguei e fiz o teste e eu consegui a única bolsa da PUC que tinha vindo para teologia. Então, às vezes você confiar em você, né, fazer esse processo de autoconfiança. Tem muitas pessoas que hoje passam pela terapia. Eu também fiz terapia. No seminário a gente tinha que fazer terapia uma vez por semana durante todo o seminário. E isso me ajudou bastante, porque é um processo da gente se autoacreditar. Eu tenho que autoacreditar em mim. Eu tenho que ver potencial em mim. Sim. Caio, eu tava vendo algo esses dias que seria meio que a soma de 3 questões, de 3 pilares que formam quem você é. Que um é suas habilidades, o que você quer ser e quem você é, algo assim. E pra você, como foi descobrir, nossa, as minhas habilidades estão nisso, eu gosto disso, né, que é um dos pilares, eu gostar, e o que você quer ser. Como foi pra você, tipo assim, descobrir esses 3 pilares, sabe, de quais são as minhas habilidades, do que eu gosto, quem que eu quero ser futuramente. Como foi pra você essa parte de descobrimento, talvez? Assim, descobrir, você disse assim... Se descobrir, né? Eu descobri minhas potencialidades. Isso. Então, eu penso que as minhas potencialidades, elas foram sendo aperfeiçoadas. Que nem quando eu entrei no seminário, eu penso que eu era um menino muito tímido, que eu não conseguia me socializar. Tipo assim, esse processo, esse rolê, como vocês falam, né? Que nós estamos tendo aqui hoje. Para mim era algo muito difícil, contanto que tiraram um pouco de sarro em mim, falam assim que eu era meio autista no início, porque eu não conseguia me sociabilizar. Mas o seminário foi possibilitando eu desenvolver algumas habilidades que eu já tinha dentro de mim, mas que elas não eram afloradas. Então, por exemplo, a arte de falar em público. Então, depois eu tive uma oportunidade de ir em São Paulo fazer um curso de comunicação na PUC de São Paulo. Isso me potencializou, por exemplo, para fazer uma homilia. Que nem eu penso assim, que não querendo me enaltecer, mas das minhas potencialidades é fazer uma boa homilia. Porque sempre isso foi uma crise em mim. De às vezes não ver homilias boas, homilias maçantes, homilias que não tocavam as pessoas. Então eu falava assim, eu tenho que desenvolver essa capacidade de fazer uma boa homilia. Então eu até fiz esse curso de especialização em homilética, né, que é a arte de se comunicar dentro do sermão. Então eu falava assim, um bom sermão ele tem que ser um sermão compreensível, que as pessoas consigam entender. Outra coisa, um bom sermão ele tem que trazer um conteúdo, ou seja, que as pessoas aprendam. E outro ponto, um sermão tem que tocar as pessoas do ponto de vista espiritual, que as converta. Sim. Então, durante toda a minha formação seminarística, tendo em vista a ser padre, eu quis explorar essas 3 habilidades que eu já tinha, mas teriam que ser aperfeiçoadas. E ainda tem que ser aperfeiçoadas. A gente sempre tem que crescer. Eu nunca quero parar de estudar. Porque quando a gente para de estudar, é como se a gente começasse um processo de atrofiamento. A gente vai se atrofiando intelectualmente, até a gente não vai tendo mais insights, porque eu tenho insights quando eu converso com outras pessoas diferentes, quando eu estudo outras coisas. Então isso é muito importante no desenvolvimento. Eu percebi que eu cresci dessa forma. Você descobriu suas habilidades através dos estudos, então? Estudos, e também eu tive a graça de ter pessoas dentro da igreja que sempre me expuseram, sempre me colocaram diante de situações de confronto. Não estou falando assim de briga, tá? Mas assim, situações que eu teria que me desenvolver para realizar. Então, desde criança eu fui exposto a dar uma aula de catequese,
a dar uma palestra, a falar no encontro, então, a fazer um comentário na missa, a fazer um teatro. Então, dentro da igreja, eu já cantei, eu já fiz teatro, eu já dei palestra. Então, todas essas situações possibilitaram que eu fosse desenvolvendo as minhas potencialidades. Às vezes, vocês podem pensar que essas ações, por exemplo, isso que a escola está fazendo com vocês do podcast, isso já está desenvolvendo vocês do ponto de vista profissional, né, e pessoal, humano, né, afetivo. Porque vocês estão aprendendo a lidar com o quê? Com as suas emoções, com a sua capacidade argumentativa. Então, sempre ver que tudo isso colaborou para o desenvolvimento meu. Né? E também vai colaborar para o desenvolvimento de vocês. Sim. Caio, você falou que quando você entrou no seminário, né, você tinha um pouco da vergonha, essas coisas. E às vezes, né, a gente coloca isso como obstáculos na nossa própria jornada. E como foi para você? O que te motivou, mesmo com esses obstáculos, né? O que te motivou a continuar? Tipo, não, é isso, eu tenho que fazer, então eu não posso parar. O que te motivava a cada dia? Eu tenho que seguir, independente do que aconteça. O que me motivou sempre é o chamado que Deus tinha me dado. Então, se Deus me chamou, eu tenho que corresponder. Então eu não poderia desistir. Por exemplo, no primeiro mês que eu entrei no seminário, eu acho que eu emagreci uns 10 quilos. Aí depois engordei, tripliquei o peso, tá? Mas por quê? Eu tinha vergonha de comer na mesa do seminário com o pessoal. Porque quando eu morava com meus pais, a gente não tinha costume de comer na casa dos outros. Então comer fora era para mim algo assim, muito doloroso. Né? Eu tinha timidez, então eu comia só um pouquinho, porque eu não sabia o que as pessoas iam pensar de mim, então eu comia só um pouquinho, com vergonha. Aí depois perdi a vergonha e comecei a comer demais, né? Engordei, aí depois tive que emagrecer de novo. Né? Mas então isso faz parte do processo, né? Voltando com a sua pergunta, que eu tinha até... O que te motiva, né? O que te motivava. Né? Então eu sempre ficava motivado, eu falei, não, eu tenho que ser padre, eu tenho que superar essa dificuldade minha. E a minha maior dificuldade para entrar para o seminário, vocês vão pensar que é uma coisa tonta, mas isso era importante para mim na época. Hoje não é, mas era a comida. Né? Eu tinha medo dessa questão de comer, eu não queria comer comida que não fosse da minha mãe. Né? Então isso era um empecilho. Sim. Era a única coisa. Te prendia. Aí depois eu fui morar com o padre, depois que eu virei diácono, né? Esse padre, que chamava Padre Edivan, que eu gosto muito dele, ele almoçava e jantava todo dia na casa do povo. Você teve que aprender a gostar. Então foi uma coisa assim que depois eu me adaptei. Mas sabe, o que você mais tem medo, ou aquilo que você tem mais dificuldade, pode ser aquilo que um dia você mais potencialize. Sim. Na sua vida profissional, na sua vida humana, né, social. Então eu vi muito isso. E o seu sonho te impulsiona a isso. Sim. Eu falei, não, eu vou aguentar isso. Eu vou superar isso porque eu tenho que ser padre. Porque Deus me chamou. E sempre sabendo que, só aproveitando o gancho, existe profissão e existe vocação. Sim, a profissão você faz por dinheiro. A vocação você faz por amor, não tem hora, não tem momento. É lógico que você tem que descansar, você tem que se recompor. Mas eu nunca tive, como que eu vou dizer para vocês, receio. Né? Eu nunca tive receio de me sacrificar. Que nem, se for para eu benzer um corpo, né, que eu estava falando para vocês, que faz parte do ritual católico, se for para eu benzer um corpo 10h30 da noite, ou meia-noite, ou 3 horas da manhã, eu vou. Se uma pessoa estiver precisando de mim, eu vou ao horário que precisar. Eu não tenho esse receio, não tenho essa preguiça, porque essa é a minha vocação. E eu me realizo nisso. Então, a escolha profissional nossa e vocacional, ela tem que estar na realização. O que eu faço tem que dar o sentido daquilo que eu sou. E saber assim, eu sou útil para a sociedade, no meu caso eu sou útil para Deus, ou Deus me fez para isso, sabe? E é nisso que eu me realizo, essas pequenas coisas, que para muitos às vezes vai falar, não, faz outra hora, não, tem que fazer aquele momento, faça, se sacrifique, e o sacrifício que você faz agora vai se desenvolver para as virtudes e as competências que vão ser necessárias para toda a sua vida. Caio, a gente vai dar agora uma leve pausazinha pra gente tomar um café, mas já a gente volta.
Voltamos. Caio, deixa eu perguntar pra você. A gente acabou falando sobre vocação e profissão. E algo que eu vejo muito nos adolescentes, até então a gente sempre pensa um pouco disso, é sobre quão vai render o nosso trabalho, né? Às vezes a gente acaba sendo um pouco ambicioso, né? De eu quero isso porque vai acabar remunerando bem. Só que você falou que nem sempre a gente pode ir nisso, né? A questão da profissão e acabar seguindo uma vocação. Como que seria essa descoberta para nós, né? Porque a gente acaba sendo meio ambicioso, como eu disse. Então, como que a gente faz para não, pera, isso aqui eu só quero mesmo por dinheiro e não é algo que eu me vejo fazendo o resto da vida? O que você pode falar? Tipo, aconselhar a gente de, se você fizer isso, às vezes vai ser mais fácil de você descobrir. Se você faz algo que você gosta, você tem chance de ser melhor naquilo. Agora, quando você faz algo que você não gosta, você tem chance de não ser bom naquilo. Por isso, nem sempre escolher algo que dá dinheiro vai ser algo que vai lhe fazer dar dinheiro. Porque talvez você não se desenvolva porque você não tenha, primeiro, aptidão e talvez porque você não queira. Então, você não tem nem a tendência natural e nem a vontade. Então, você fazendo algo que você gosta, que você tem uma facilidade, ou já uma aptidão própria, já desenvolveu um pouco, né, que nem a nossa amiga estava falando aqui da música, talvez você tenha mais tendência a dar certo. Então eu vejo desse ponto de vista. E sempre é um risco. Sempre é um risco. É que eu estava falando, a profissão de professor de filosofia hoje não dá dinheiro. Mas se você gosta, é bom tentar. Mas você pode, eu vejo assim que você pode, nesse percurso, arranjar meios que vão te proporcionando sustentar-se e fazer também o que você gosta. Então, eu acho que esse é o caminho. Você pode fazer o que você gosta, mas você arranja alguma coisa que te ajuda na sua subsistência, na sua manutenção da tua vida, pagar tua água, tua luz, sua comida, sua academia, sua faculdade. Até porque a gente também não pode escolher o que a gente gosta, mas acabar não tendo... Como se manter, né? Como se manter, tendo a volta disso, né? Então a gente tem que escolher algo que a gente gosta e algo que vai nos manter, né? E quando você faz algo que você gosta, você tem que procurar ser bom naquilo. Que nem eu. Por que eu não tinha necessidade de estudar além das 2 faculdades para ser padre, no seminário. Mas eu sempre quis me desenvolver mais. Então eu falei assim, eu tenho que aprender mais. Porque o padre que me enviou para o seminário, ele falava assim, padre não pode ser burro. Porque o padre burro não tem credibilidade. As pessoas não vão escutar ele. As pessoas vão suportá-lo, aturá-lo, mas não vão... a mensagem dele não vai atingir finalidade. Agora, quando um padre é inteligente, quando ele fala com propriedade, ele consegue convencer, ele consegue converter. Mas tudo isso tem a graça de Deus também que ajuda. Né? Mas isso é importante. Então, quanto mais você puder se desenvolver, quanto mais você puder aprimorar aquilo que você gosta, você vai ser bem sucedido naquilo. Porque não vai ter pessoas que vão fazer igual, ou vão ter dificuldade para fazê-lo. Né? Então, eu optei por desenvolver algumas áreas. A homilética, fiz uma especialização. Teologia bíblica, porque o padre tem que saber de Bíblia, tem que ter um domínio do conteúdo bíblico, que tem que ser além do texto bíblico. O texto ele é carregado de todo um contexto. Né? Sim. E esse contexto não está na Bíblia muitas vezes, mas está na pesquisa. E as pessoas sabem quando você sabe e sabe também quando você não sabe. Quando você enrola, quando você faz um caminho louco lá para explicar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de... Eu não consigo explicar aquilo que eu não sei. Tem gente que tem essa capacidade. Inventa uma história lá. Eu não. Quando eu vou fazer por exemplo, uma homilia, eu tenho que acreditar fundo, né? naquilo que eu estou pregando. Se eu não acreditar naquilo que eu estou pregando, não vai dar certo. Então, eu acho que esse é o caminho. Se você acreditar naquilo que você gosta e você fizer tudo para se desenvolver, eu acho que a grande tendência é você também conseguir sobreviver com isso. Às vezes você não vai ter uma sobrevivência luxuosa,
Mas você vai ter a sobrevivência básica. E em cima de algo que você gosta, né? E sempre o contato com algo que é estranho potencializa a gente. Que nem no ano passado, eu fui a Israel e fui também na Itália. Quando a gente tem um contato com culturas, com pessoas, com ambientes diferentes, isso nos possibilita novos sonhos, possibilita também que eu veja novas áreas que eu tenho que me desenvolver, me capacitar. Então isso é fantástico. Então o jovem ele tem que se expor a isso. Se ele não se expor, ele não vai se desenvolver. Eu não vou sair de Sertanópolis. Não, você tem que sair de Sertanópolis. É bom sair de Sertanópolis. Porque eu vou lá morar em Londrina, vou morar em São Paulo, vou morar em Curitiba. Isso vai lhe abrir a visão para se desenvolver. Sim. Agora, se você tem medo, eu não sei se eu vou passar necessidade, se vai ser difícil, eu não vou conseguir. Então, tudo isso vai te retrair e não vai possibilitar que você progrida do ponto de vista humano e também do ponto de vista profissional, espiritual, da vocação que você escolheu ou da profissão que você escolheu. Então, eu sempre falo assim, exponha-se a riscos. Mas é lógico, você não vai se expor a riscos que você sabe que vão te matar. Você expõe a riscos que poderão te fazer crescer, mas não que vão te matar. E sempre é necessário, nessa idade que vocês estão, na idade dos 17, 18 anos, às vezes é necessário sair da tutela dos pais. Ou seja, é necessário que vocês fomentem dentro de si uma autonomia. Não é mais o meu pai que vai escolher por mim, mas eu tenho capacidade de escolha e eu vou escolher de uma forma responsável. Porque tem jovem que fala assim, pai, que faculdade eu faço? Não é o pai que vai escolher a sua faculdade, é você que vai escolher. É você que vai ver a sua habilidade, é você que vai ver o seu gosto. Eu gosto disso, eu tenho prazer em fazer isso. Isso vai me realizar. Eu gosto de cuidar de pessoas, você é enfermeiro. Eu gosto de dar aula, eu vou lecionar. Então, é você que escolhe o seu futuro. Quando a gente escolhe, quando alguém escolhe pela gente, a gente tem uma vida frustrada. Então, quais são as dicas que você dá pra gente trilhar o nosso caminho? Quais dicas você dá pra gente? Não viver sobre a tutela dos pais, como Exatamente, você acabou de mencionar. Fazer a escolha certa vocacional. Isso. Então, a primeira coisa é o autoconhecimento. Eu falava um dia com meu sobrinho, estava escolhendo a faculdade, eu falei assim, o que você gosta de fazer? A primeira coisa, tem gente que não sabe, então você vai descobrir. E como você descobre? Testando. Eu vou testando o que eu gosto. Aí eu gosto de matemática, eu gosto de biologia, eu gosto de filosofia, eu gosto de história, eu gosto de ciências sociais. Eu consegui identificar o meu gosto, eu vou ver dentro do gosto quais são as possibilidades de atuação. Filosofia, o que eu posso atuar como filósofo? Lecionando, na pesquisa, no jornal, alguma coisa assim. Eu gosto do direito, eu vou ser advogado, eu vou ser pesquisador, eu vou ser juiz, promotor. Então eu vou identificar, mas eu tenho que ter o meu gosto e essa intuição, esse chamado básico para que eu possa desenvolver a minha habilidade. Se não tiver isso, eu não consigo crescer. Agora, se outro escolhe por mim também, eu me frustro. Então esse é o primeiro passo. Depois que eu escolhi, que eu descobri quem eu sou, para que eu vim nesse mundo, o que me realiza enquanto pessoa, enquanto ser, aí eu vou fazer o quê? Um processo de potencializar. Então, eu gosto disso. Como que eu posso potencializar isso que eu gosto? Eu vou fazer qual curso? Depois que eu fiz esse curso, aí vai vir a parte profissional. Qual lugar que eu posso trabalhar que vai me desenvolver? Qual lugar que vai encaixar? Tem uma frase de Santa Teresinha que fala assim, florescei aonde está plantado. Então, às vezes, a gente tem que tentar florescer mesmo diante das nossas dificuldades, aonde a gente foi colocado. É lá que a gente vai crescer. Então, hoje vocês duas estão aqui, vocês estão sendo expostas, vocês estão sendo forçadas, não no sentido ruim da palavra, mas no sentido bom. Vocês estão sendo expostas ao quê? Ao erro, ao fracasso, vocês estão sendo expostas. Mas isso acontecer vai ser uma decisão de vocês. Então, vocês podem escolher entre se guardar. Tem 2 medos na nossa vida. Tem o medo que me protege, por exemplo, a criancinha. Fala assim, não coloca a mão no fogo, vai queimar a mão. Esse é o medo que protege. Então, ela tem medo de colocar. E tem outro medo que me priva de viver o melhor da graça de Deus para a minha vida. Esse medo que a gente tem que tomar cuidado. O medo que nos protege a gente tem que preservar. Mas o medo de
de não fazer a opção certa, ou de não se expor ao fracasso, esse é perigoso. Sempre a gente corre o risco do fracasso. E às vezes pode não dar certo. Mas a pior coisa é eu não ter tentado. E eu não insistir naquilo que eu me propus como expectativa de vida, expectativa de vocação, expectativa profissional. Então esse é o maior conselho que eu dou para vocês. Não se privem de sofrer frustrações ou decepções pelos sonhos daquilo que vocês gostam. Até porque a gente vai se frustrar até mesmo já formando, né? Sim, seguindo aquilo que a gente quer. Então a gente tem que se descobrir, tem que abrir os nossos olhos para tudo, porque a gente vai se frustrar de um jeito ou de outro. Então acaba que não adianta a gente ter medo de alguma coisa, sendo que a gente vai acaba se frustrar com tudo. Sendo como aquela frase, né? Antes você se arrepender de algo que você fez e viu que não deu certo, do que você se arrepender de algo que você nem tentou, né? Eu acho que é pior você, nossa, não deu certo. Mas por quê? Porque eu nem tentei. Então Por isso que eu falei para vocês no início do Pascal. Quando eu estava no ensino médio, assim, ó, besteira, muitos vão pensar que, como assim um filósofo? Foi Pascal que me ajudou a discernir. Entre não fazer e fazer, é melhor que você faça para que você não se frustre por não ter feito. Então Pascal, ele, nessa filosofia da aposta que ele fala, ele ajuda muito, principalmente a gente que é jovem, diante da incerteza. Então aposta, não deu certo, vamos para outra. É jovem, vocês são jovens, né? Tem muita lenha para queimar. Então acho que é isso. A gente tá... Uma última pergunta que a gente gostaria de fazer para você é o que o Caio de hoje em dia diria para o Caio adolescente? Qual é a dica que você daria para você mesmo adolescente? Eu penso que se eu pudesse me dar uma dica, eu ia falar assim, potencializa mais seu tempo. Leia mais, estuda mais, aprende inglês mais cedo, aprende outras línguas, sabe? Se eu pudesse falar... O Caio já sabia lá que tinha que fazer isso, mas eu acho que ele devia ter feito mais, sabe? Eu acho que se a gente pudesse ser potencializado mais cedo, isso seria melhor. Então eu me potencializaria mais. Porque eu vejo muitas pessoas que hoje são boas porque elas se potencializaram bem mais cedo. Então se eu pudesse ter sido potencializado mais cedo ainda, isso teria sido melhor. Entendi. Então acho que agora a gente agradece muito pela sua presença, por você ter disponibilizado o seu tempo para vir até aqui. A gente, a turma inteira, também, a gente agradece muito. A gente agradece. Porque as suas dicas vão ajudar a gente a se descobrir. Então a gente agradece sua presença, agradece seu tempo que você deu, nós duas e a turma inteira. Muito obrigado. Muito obrigada. É isso.